Isaías 6, a partir do 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos queridos, Deus precisa de homens para realizar a sua obra, para pregar a sua palavra. Deus precisa de homens com aquele desejo, com aquela vontade de ganhar almas para o reino de Deus. Irmãos, isso é missão nossa, não é missão dos anjos. Certa vez os anjos quiseram fazer isso, mas o Senhor não permitiu. Isso é incumbência minha, é incumbência nossa, é incumbência da igreja de Jesus levar a sua palavra para aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem deseja ser usado por Deus? Levanta a sua mão. Quem deseja ser um ganhador de alma para Deus? Levanta a sua mão. Quem deseja ser um evangelizador? Levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus quer levantar homens e mulheres, pregadores e pregadoras da sua palavra. Pode ser homem como Moisés, pode ser uma mulher como Débora, pode ser um moço como Davi, pode ser uma moça como Esther, pode ser uma criança como Samuel, mas a realidade é que Deus precisa do homem para realizar o seu maravilhoso plano para com a humanidade. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que nós precisamos fazer. Quantas vezes, irmãos, a gente ouve a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas muitas vezes nós nos escondemos do plano de Deus. Muitas vezes nós nos afastamos do plano de Deus. A quem enviarei? Senhor, envia o pastor Zé Roberto. Envia ele. A quem enviarei? Ah, Senhor, envia o Fernando. O Fernando, ele tem mais jeito para isso, né?
A quem enviarei? Ah, Senhor, envia a Rosângela. A Rosângela já tem o Jonas que toca, ela canta, os meninos tocam, então manda eles, que já sabe fazer tudo, né? Ah, Senhor, a quem enviarei? Senhor, manda o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo já fez o curso, já é pregador, para ele vai ser mais fácil. Irmãos, não é isso que Deus quer ouvir, não. Deus quer ouvir aquela mesma expressão que ele ouviu de Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada. Eu sou um ser humano que precisei ser purificado hoje. Eu precisei ter uma visão do teu trono. Eu precisei ter uma experiência de avivamento hoje. Eu precisei ser renovado agora. Então, Senhor, envia-me para fazer a tua obra. Eu estou disposto a ser uma bênção nas tuas mãos. Irmãos, Deus procura homens e mulheres que estejam prontos para fazer a obra dele. Ele procura homens e mulheres que se disponham na presença dele para fazer a vontade dele. E muitas vezes nós nos escondemos. Muitas vezes a gente transfere a nossa responsabilidade para outro. Muitas vezes a gente acha que o aconchego do nosso lar é melhor. Muitas vezes a gente acha que ficar com a boquinha fechada vai ser melhor. Muitas vezes a gente acha que ficar com o braço cruzado vai ser muito melhor. Irmãos, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos pregadores da sua palavra. Deus quer que nós sejamos anunciadores da sua palavra. Deus quer nos despertar nessa noite para nós falarmos do amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, quantas pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno porque nós estamos com a nossa boca fechada? Quantas pessoas estão morrendo sem Deus, sem Jesus e sem salvação porque nós estamos com a nossa boca fechada? Estamos com a nossa boca fechada. Irmãos, nós temos dificuldade de falar de Jesus. Nós temos dificuldade de entregar um panfletinho que fala de Jesus para as pessoas. Nós temos dificuldade de chegar para alguém e dizer assim: Jesus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Nós temos dificuldade de chegar em alguém e dizer assim: olha, vamos comigo hoje na igreja, eu passo aqui na sua casa e eu te pego para você ir comigo hoje lá na igreja, para ouvir a palavra e ser abençoado. Irmãos, nós temos dificuldades. Muitas vezes nós somos egoístas, a gente quer a bênção só para a gente. A gente quer a bênção só para a gente, só os outros que se danem. Não é verdade? A gente quer a bênção só para a gente. E só vai enchendo, né? Só vai enchendo, só vai se engordando da bênção. Mas não distribui a bênção com as pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, as pessoas estão sedentas pela palavra. As pessoas estão sedentas. É só a gente abrir a boca que as pessoas, elas aceitam a Jesus. Elas vêm para a igreja. Tem muitas pessoas que ainda não vieram para a igreja porque você não convidou. Tem muitas pessoas que não estão hoje aqui, sentadinhas aqui, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, sendo edificados na palavra. Sabe por quê? Porque você não convidou. Você nunca falou para essa pessoa: vamos lá para a igreja. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te dar uma vida nova, uma vida abençoada. Amém, irmãos? É isso que Deus quer de cada um de nós. Ou será que Jesus, Ele nos salvou para a gente ficar de braço cruzado? Ou será que um dia Jesus nos tirou lá do pecado para a gente ficar com a nossa boquinha fechada? Não. Nós precisamos obedecer o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho
a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, é por isso que a gente usa a TV. Esse culto, ele está sendo gravado. Durante a semana, ele vai para a TV. As pessoas vão assistir esse culto durante a semana toda, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Irmãos, é o ide de Jesus. Durante a semana toda, nós estamos lá no rádio, na Rádio Cultura. O que nós estamos fazendo lá? É porque a gente não tem o que fazer? Teria muita coisa para fazer, sim. Mas nós estamos lá por quê? Para falar de Jesus, para ler os testemunhos, para trazer uma palavra, para tocar músicas que edificam a vida das pessoas. É o ide de Jesus. É o ide de Jesus. Irmãos, por que esse culto, ele está sendo transmitido ao vivo agora, pela rádio e também pela internet? São os canais que Deus tem colocado na nossa mão. Disse muito bem a Ju, agora há pouco aqui, tem muita gente nos assistindo agora, irmãos, nos mais diferentes lugares que nós podemos imaginar, até mesmo fora do Brasil, não é, irmã Alba? Até mesmo fora do Brasil. Eu estou falando da irmã Alba porque quando ela estava lá em Portugal, eles assistiam o culto lá ao vivo, todo domingo, através da internet. Irmãos, eu sei de pessoas que assistem o culto todos os domingos lá no Japão. Estão lá recebendo a palavra. Irmãos, é o ide de Jesus. Ide por todo mundo. Olha aí, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso, pregar a palavra. Pregar a palavra. Deus precisa de homens para realizar o seu maravilhoso plano para com este mundo. Só que muitas vezes Deus está tendo dificuldade de achar pessoas para falar do amor dele para os outros. Deus está tendo dificuldade. Deus está tendo dificuldade. A seara já está branca, mas os ceifeiros aonde estão? A seara já está pronta, mas poucos são os ceifeiros. É o que a Bíblia diz. A seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Ou seja, a seara está pronta, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que se dispõem para pregar a palavra. Poucos são aqueles que se dispõem para dizer para Jesus: olha, Jesus, pode me enviar, porque eu estou pronto para fazer a tua obra. Pode me enviar, porque eu estou pronto para ser um pregador. Eu estou pronto para ser uma bênção nas tuas mãos. Irmãos, pregador não é só aquele que vem aqui no púlpito para pregar. Não, isso aí são ministérios. São ministérios. Pregador não é só aquele que pega um microfone na mão para vir aqui na frente pregar, não. Pregador é aquele também que faz lá o tete a tete todo dia. É aquele trabalho de formiguinha todo dia. É aquele boca a boca todo dia, falando de Jesus para as pessoas. São pregadores da palavra. São pregadores, são multiplicadores, não é? A gente chama de multiplicadores. São aqueles que vão, pregam para um, aquele aceita Jesus, aquele que aceitou Jesus prega para o outro que aceitou Jesus prega para o outro, irmãos, e assim vai se multiplicando, e assim a igreja vai crescendo, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. É assim que funciona. Eu falo de Jesus para o Cláudio se converte e aceita Jesus. Aí o Cláudio prega para o Orlando aceita Jesus. O Orlando prega para o Marcelo se converte, aceita Jesus. Prega para o Johnny,
O Johnny se converte, aceita Jesus, prega para Rosângela. Irmão, vocês viram aí, através da minha pregação, quantas pessoas aceitaram Jesus? Irmãos, é assim que funciona. É assim que a igreja cresce. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Oh, louvado seja. Vamos dar uma salva de palma para Jesus, irmão? Vamos dar uma salva de palma para Jesus. Aleluia! É assim que a igreja cresce. É assim que o número de salvos vai crescendo. É assim que nós vamos pisando na cabeça do diabo. É assim que o diabo, irmãos, ele vai sendo derrotado. É assim que o inferno vai se esvaziando. E o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Pregadores, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha o que Deus disse para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, e Deus enviou Isaías. Se você continuar lendo aí o livro do profeta Isaías, você vai ver que Deus mandou Isaías. Deus levantou Isaías como um profeta abençoado. E ele profetizou, e foi um dos profetas maiores que nós encontramos na Bíblia. E ele desempenhou o seu ministério com muito amor. Irmãos, vamos ver rapidinho, não vou demorar não. Quem almeja ser usado por Deus? Todos. Então vamos ver aqui. Aquele que almeja ser usado por Deus tem que ser, em primeiro lugar, convertido. A pessoa, para ser um multiplicador, ele tem que ser convertido. Como que ele vai falar para o outro de algo que ele não conhece? Né, pastor? Como que eu vou falar para alguém o gosto de uma laranja se eu nunca chupei uma laranja? Como que eu vou falar para alguém que gosto que tem comer um prato de içá se eu nunca comi um prato de içá? Apesar que quando eu era criança eu comi. Quem aqui nunca caçou içá? Levanta a mão. Nunca. Quem já? Vou mudar a pergunta aqui. Qual aqui que já foi moleque e caçou içá? Levanta a mão. Pronto, agora mudou o negócio, né? Irmãos, a gente caçava. Tem muita gente que nem sabe o que é içá. É aquele marimbondão, bundudo, né? Que a gente caçava aquilo ali e comia o traseiro do içá. E era gostoso, não era, pastor Zé Roberto? Era bom, não era? Era, Cláudio? E o Cláudio está fazendo assim, era bom. Irmão, como que eu vou falar para alguém que gosto que tem um prato de içá frito, se eu nunca comi? Como que eu vou falar para alguém do gosto que tem um suco de maracujá, se eu nunca tomei um suco de maracujá? Então, irmãos, a pessoa, para falar de Jesus, ela tem que ter tido uma experiência com Jesus. A pessoa, para ser uma pregadora da palavra, para ser um multiplicador para Deus, precisa ser convertido, precisa ser salvo. Irmãos, lá em Lucas 6,39 diz assim: pode porventura um cego guiar outro cego? Não, cairão ambos na cova. Alguém falaria da salvação se ele mesmo estivesse perdido? Claro que não. Então somente alguém que já aceitou Jesus tem autoridade para falar de Jesus para as pessoas. Você vai falar para os outros aquilo que você tem dentro de você. Você vai falar para as pessoas aquilo que você tem dentro do seu coração. Você vai falar para as pessoas aquilo que você experimentou. E isso é maravilhoso. Amém? É por isso que no final do culto de hoje eu vou fazer um apelo para quem quer aceitar Jesus como Salvador. Após você fazer isso, você estará apto para ser também um pregador da palavra, um anunciador da palavra, um multiplicador na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém.
Irmãos, vamos continuar. O próprio Paulo, né, certa vez disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, o próprio Paulo disse assim: antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi, né? Olha que interessante. 1 aos Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. É claro que Paulo estava falando sobre a Santa Ceia, né? Estava falando sobre a Santa Ceia. Mas nós podemos trazer para o nosso contexto aqui também, né? A gente vai anunciar, a gente vai falar daquilo que a gente recebeu. E se você ainda não recebeu, nessa noite você vai receber em nome de Jesus. Irmãos, em segundo lugar, vamos dar um tema aqui, um multiplicador. O que precisa para ser um multiplicador de almas? Um multiplicador de pessoas salvas, né? Um multiplicador para Jesus, vamos dizer assim. Segundo lugar, tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Irmãos amados, nós vemos lá em Juízes, do capítulo 6 e no versículo 14, a experiência de um homem que fez uma grande obra. Nós vemos o exemplo de um homem que venceu um grande exército. Ele foi uma bênção na presença de Deus. Juízes capítulo 6 e versículo 14. Ele diz assim: eu sou o menor na minha casa. Eu sou o menor na minha casa. Quem foi esse homem, pastor Zé Roberto? Gideão. Quando Deus escolheu Gideão para ser juiz em Israel, irmãos, a primeira coisa que Gideão falou: mas Senhor, eu sou o menor. A minha família, Senhor, é a mais pobre aqui nessa região. A minha família é a mais pobre. Nós não temos nada, Senhor. Nós somos paupérrimos. Aí Deus falou para ele: não, filho, é você mesmo que eu estou escolhendo para ser o juiz aqui sobre o meu povo. E você vai vencer esses exércitos aí, e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Então, irmãos, ele disse: eu sou o menor. Olha, irmãos, expressão do que? De humildade na presença de Deus. O verdadeiro multiplicador, ele tem que ser humilde, reconhecer a sua pequenez, reconhecer que não é nada diante de Deus. O que diz lá mesmo o texto de, se eu não me engano, é lá em Provérbios, né? Que a soberba precede a queda. A soberba, ela precede a queda. Isso, irmãos, é terrível. A Bíblia Sagrada diz o quê? Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, diante de Deus é assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam. Então, irmãos, Gideão, ele nos deu um exemplo de humildade. Humildade, eu sou o menor. Agora hoje, irmãos, a gente tem ouvido muito: eu sou o maior. É isso que a gente vê na mídia por aí. E não só na mídia, mas em muitos lugares. Eu sou o maior. Atraindo a glória para si, atraindo a exaltação para si, né? Atraindo os olhares para si. Eu sou o pregador do século 21. Eu sou o maior pregador de todos os tempos, de todas as épocas. Eu sou o que mais faz milagres. Não existe outro que faz milagres mais do que eu. É até uma disputa, né, para ver quem faz mais milagres. E a glória é atraída toda para si.
né? E o povo todo assim, né? Irmãos, a Bíblia ensina que nós temos que ser humildes. A soberba precede a queda. E nós vemos isso na Bíblia. Quantos homens, quantos reis que se tornaram soberbos, e a queda foi terrível. Nabucodonosor, não é? Nabucodonosor, e outros que se engrandeceram, e na hora certa Deus veio e abateu. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Irmãos, olha o que Paulo diz na palavra. Paulo diz, ao invés dele dizer que ele era o maior pregador, Paulo, ao invés dele dizer que ele era o maior missionário da sua época, irmãos, Paulo certa vez disse assim: eu sou o maior pecador. Olha que coisa interessante. Eu sou o maior pecador. Em vez de ser o maior isso, o maior aquilo, né? Eu sou o maior pecador. Irmãos, o homem, ele não sendo humilde, ele toma para si a glória que é de Deus. Por que será que Deus usaria alguém que lhe roubasse a glória que é somente a Ele devida? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se Gideão não fosse humilde, ele não teria experimentado aquela maravilhosa vitória contra aquele exército com apenas 300 homens. 300 homens só. Então, se humilhe na presença de Deus. Nunca se ache. Nunca se ache. Então, vamos acabar com esse negócio. Vamos ser humildes, vamos reconhecer a nossa pequenez. Ao invés de nós sermos isso, esses dias atrás eu preguei no rádio sobre o fariseu. Não lembro que dia que foi da semana, eu preguei no rádio sobre o fariseu e o publicano, né? Era a hora de todo mundo estar indo para a oração. Era o momento, porque Jerusalém era o centro da oração, né? Então, o fariseu, ele aproveitou que todo mundo estava indo para Jerusalém para orar, ele se colocou em um determinado lugar estratégico, e ali ele começou a se espernear e bater no peito. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que, né? Aí o publicano, irmãos, do lado ali, o publicano, ele nem força para levantar a sua cabeça ele teve. Quando ele foi se dirigir para Deus, ele abaixou a sua cabeça e ele pediu para Deus ter misericórdia dele. Irmãos, e Deus teve misericórdia dele, mesmo sendo uma parábola. Aquela parábola, ela tem um ensinamento muito grande, que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha será engrandecido por Deus. Não espere ser engrandecido pelos homens. Não espere ser glorificado pelos homens. Não, se humilhe diante de Deus, que é Deus quem vai te exaltar. É Deus que vai, pode aplaudir, se é para Deus, pode aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que vai te exaltar. Não espere ninguém te aplaudir, não espere ninguém te glorificar, não espere ninguém se curvar diante de você, não. Se humilhe diante de Deus. Se ache o menor diante de Deus. Se ache o maior pecador diante de Deus. Diga para o publicano: eu não sou nada, e eu não tenho nem condições de levantar minha cabeça, Senhor. Aí Ele vai te exaltar. É Ele que vai te exaltar. É Ele que vai mostrar para todo mundo quem é você, para a honra e para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o multiplicador, o ganhador de alma tem que ser humilde. Tem que ser obediente. Já estou caminhando para o final já. Terceiro lugar, tem que ser obediente. Obediente.
A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Jesus, lá em Filipenses 2:8, Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, o próprio Jesus, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele nos deu o exemplo de humildade e ele nos deu o exemplo de obediência. Mesmo sabendo que ele ia para a cruz, ele foi obediente. Nenhum momento ele recuou, mesmo sabendo do sofrimento que ele ia passar, mesmo sabendo de que ele ia ser humilhado, mesmo sabendo de tudo que ele ia passar, ele não abriu mão da obediência. Pelo contrário, ele certa vez ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Lição de obediência, Irmão, será que nós temos sido obedientes o bastante para Deus nos usar na obra dele? Ou será que nós às vezes temos sido relutantes? Será que às vezes nós temos sido soberbos? Às vezes nós temos sido rebeldes diante do Senhor? Irmãos, obediente como Abraão, que saiu da sua terra e da sua parentela e foi para uma terra distante que ele não conhecia. Então, irmãos, Abraão, ele foi obediente na presença de Deus. Nós vemos a experiência também de Moisés. A Bíblia Sagrada nos fala sobre Moisés. Irmãos, Moisés, olha o que disse Deus em Êxodo 3:10: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E a palavra de Deus nos diz que Moisés foi e obedeceu. No texto anterior é Gênesis 12:1, quando Deus mandou Abraão sair, e Abraão saiu. Em Josué 1:2, agora nós vemos Josué: dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E ele obedeceu e introduziu o povo de Deus na terra prometida. Irmãos, Abraão, Moisés, Josué. Nós vemos no Novo Testamento um homem chamado Filipe. Irmãos, Filipe, ele estava no meio do fogo do avivamento, ele estava no meio do fogo do Pentecoste, das operações de milagres, maravilhas, em meio às multidões. E Deus falou para ele em Atos 8:26: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e se acha deserto. Ele se levantou e foi, e fez a obra do Senhor ali, e ganhou alma para Jesus. Irmãos, precisamos de homens obedientes, precisamos de pessoas obedientes. Hoje nós temos muitos exemplos de desobediência, temos muitos exemplos de rebeldia. Nós vemos hoje muito exemplo de pessoas que Deus fala uma coisa, a pessoa faz outra. Deus manda ir para um lugar, vai para outro. Deus dá uma direção, a pessoa toma outra direção. Pessoas obedientes, é de homens obedientes que Deus precisa para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e partindo para a parte final, já em quarto lugar, o verdadeiro multiplicador de almas para Jesus, ele tem que ser sincero. Sincero. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Vocês vão entender. Irmãos, o dicionário bíblico diz que sincero é o que exprime sem artifícios. Isso é sinceridade. É aquilo que não tem artifício. É aquilo que não tem enganação. O sincero é aquele que não tem intenção de enganar. Isso é sinceridade.
A pessoa que é sincera, você pode confiar, porque ele não tem intenção nenhuma de enganar. Ele exala sinceridade, ele demonstra sinceridade. É aquele tipo de pessoa que você pode confiar nele. É aquele tipo de pessoa que você pode confiar nela. O exemplo do marido. O marido sincero é aquele que a esposa pode confiar nele sem problema nenhum. Ele é sincero. Ele não exprime enganação nenhuma. E também a mulher que é sincera, o marido pode confiar nela, porque ele sabe que ela é sincera e ela não tem espírito de enganação dentro do coração dela. Irmãos, sinceridade. Deus está precisando hoje de homens e mulheres e crianças e adolescentes sinceros. Deus está precisando de trabalhadores na sua obra, pessoas sinceras. Pessoas que são aquilo que são. Pessoas que não se maquiam para parecer outra pessoa diante da sociedade. Irmãos, eu vou explicar melhor para você entender. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é sinceridade. Irmãos, Deus está precisando de homens que são sinceros. Eles falam e vivem aquilo que falam. Eles pregam e vivem aquilo que pregam. Irmãos, está cheio de pessoas por aí que pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Falam, mas não vivem aquilo que falam. Ah, irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é engano. Isso é maquiagem, isso é diabólico, isso é abominável diante dos olhos de Deus. Então o pregador, ele tem que ser sincero. Amém, irmão? Você é a mesma pessoa dentro da sua casa. Você é a mesma pessoa lá no seu trabalho. Você é a mesma pessoa dentro da igreja. Você é a mesma pessoa lá na escola. Você é a mesma pessoa andando pelas ruas. Onde você estiver, você é sempre a mesma pessoa. E as pessoas, elas vão dizer assim: eu acredito na pregação daquele homem, porque ele é a mesma pessoa onde ele estiver. Eu acredito na pregação daquela mulher, porque ela é a mesma pessoa aonde ela estiver. Eu acredito na pregação daquele jovem, porque eu conheço ele. Onde ele estiver, ele é a mesma pessoa. É aquele homem lá da Bíblia, né, de Eliseu, aliás, que a mulher observava sempre ele passando. E certa vez ela disse para o marido dela: ali vai um homem de Deus. Porque todo dia eu observo ele passando aqui em frente à casa, e ele nunca mudou o procedimento dele. É sempre do mesmo jeito, é sempre a mesma pessoa, é sempre o mesmo jeito de olhar, é sempre o mesmo jeito de falar, é sempre o mesmo jeito de viver, é sempre o mesmo jeito. Ele é verdadeiramente um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Agora, vocês já pararam para pensar? Se de repente Deus fala de um pregador, Deus não, as pessoas, né, falam de um pregador, ali está indo enganador, ali está indo um que não vive o que prega. Olha, irmãos, que terrível, não é verdade? Que terrível. Então Deus procura homens sinceros, homens sinceros na presença dele. E para terminar, em último lugar, o multiplicador de almas para Jesus tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É cheio de autoridade, é cheio de poder na presença de Deus. Irmãos, não adianta nada querer falar de Jesus para as pessoas
sem ser cheio do Espírito Santo, não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir êxito nenhum. Vai ser como palavras e meras palavras, e a pessoa não vai sentir nada. O verdadeiro pregador, o verdadeiro ganhador de almas, ele tem que dobrar os seus joelhos, ele tem que buscar a Deus, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando ele abrir a boca para falar de Jesus para alguém, vai sair fogo da sua boca. Vai sair fogo da sua boca. Aqueles soldados que foram certa vez prender Jesus, quando eles chegaram aonde Jesus estava, de longe eles estavam ouvindo, né? Eles estavam ouvindo, e quando eles voltaram para dar o relatório para os sacerdotes, eles disseram assim: olha, nós nunca ouvimos homem nenhum falar como aquele homem. Mas vocês não prenderam a ele? Era para vocês trazerem Jesus preso. Eles responderam assim: olha pessoal, nós ficamos ouvindo ele falando lá tempo, nós nunca vimos alguém falar como aquele homem, porque da boca de Jesus saía poder, e impactou aqueles homens. Então o ganhador de almas, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 6 e o versículo de número 3, Atos capítulo 6, versículo de número 3, diz assim: escolhei homens cheios do Espírito Santo. Escolhei homens cheios do Espírito Santo. Então, meu querido, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Você quer ser um ganhador de almas? Você quer ser um pregador do Evangelho? Você quer ser alguém que Deus usa de verdade na sua obra? Então, primeira coisa, você precisa aceitar a Jesus como Salvador. Segundo, tem que ser humilde. Terceiro, tem que ser obediente a Deus. Deus procura homens obedientes. Quarto, tem que ser sincero, sem engano, sem maquiação, sem maquiagem. A pessoa tem que ser aquilo que ela é. Ele tem que viver aquilo que prega. E em último lugar, tem que ser cheio do Espírito Santo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.